crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um porta-agulhas usando novelinhos de 160 gramas da Joca. Você encontra mesclados e lisos desta maneira. É um fio bem molinho, bem maleável. Você pode trabalhar tanto peças para casa como para vestuário. Nossa peça vamos fazer com agulha 2,25 milímetros. Você encontra esses produtos e outros mais no site Armarinho Alto Vale, que está passando o link aqui abaixo. Nós vamos iniciar nosso porta-agulhas. Nós vamos fazer aqui uma corrente base no comprimento da peça que queremos. Então, eu vou fazer as minhas correntes e nós vamos seguir com a peça depois. Feito as correntes base, faça uma corrente para virar e na segunda corrente um ponto baixo. Lace a agulha, conte uma, duas. Na terceira corrente, um ponto alto, laço no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Conto uma, duas. Na terceira corrente, prendo com ponto baixo. Laço a agulha, conte uma, duas. Na terceira corrente, vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Conte uma, duas. Na terceira corrente, prendo com ponto baixo. Laço, repetindo, uma, duas. Na terceira corrente, um ponto alto. 2, 3, 4, 5. Conto uma, duas. Na terceira corrente, prendo com ponto baixo. Para o meu, eu vou fazer um total de 17 grupos de pontos como este. Observem como fica a primeira carreira. Eu estou fazendo uma amostra, porque o meu já está adiantado. Agora, nós vamos cortar este fio e passar para outra cor. Caso você queira fazer o seu com uma cor só, siga sem cortar o fio. Para mudar a cor do fio, ó, ainda sem virar o trabalho, passe por dentro. Segure as duas pontas, gira o trabalho. E agora faça uma, duas, 3 correntes, lace a agulha. No primeiro ponto, aquele ponto baixo que fizemos no final da carreira anterior, um ponto alto. Uma corrente. Aqui no grupinho, nós vamos contar um ponto, 2. E no terceiro ponto, que é o ponto central, faço um ponto baixo. Uma corrente, lace a agulha. Observem o detalhe. Aqui você tem o ponto baixo entre os grupos. E aqui o primeiro ponto alto do grupinho seguinte. Introduzo a agulha nele, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha.
Aqui você tem o ponto baixo e o primeiro ponto do grupinho anterior, ó. Introduzo a agulha neste ponto e faço um ponto cruzando, ficando assim. Uma corrente. Aqui você tem o primeiro ponto que trabalhou o ponto cruzado, o segundo e no terceiro prendo com ponto baixo. Uma corrente, laço a agulha. Tem o ponto baixo, primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha. Tem o ponto baixo e o primeiro ponto alto do grupo anterior, um ponto alto cruzado. Uma corrente, primeiro ponto, segundo e no terceiro prendo com ponto baixo. Uma corrente, lace. Ponto baixo, primeiro ponto alto do grupo seguinte. Um ponto alto, uma corrente, lace. Ponto baixo, primeiro ponto do grupo anterior. Um ponto cruzado, uma corrente, 1, 2, no terceiro prendo com ponto baixo, siga até o final. Preso no último grupo, faça uma corrente, lace a agulha sobre o ponto baixo inicial, você vai fazer um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto, viro a peça. Para iniciar a carreira, 1, 2, 3 correntes. Primeiro ponto, laço, sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Desse jeito. Sobre o ponto baixo à frente, ó, que nós temos sobre o grupinho da carreira anterior, introduzo a agulha e prendo com ponto baixo. Laço a agulha dentro dos pontos cruzados, ó. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixo. Laço dentro do grupinho, ó, cruzado. Nós vamos repetir 1, 2, 3, 4, 5. Prendo a frente com ponto baixo. Siga até o final. Chegamos ao final, lace a agulha. Na terceira corrente, ó, do primeiro ponto, vamos trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Vamos cortar o fio e passar para outra cor. Para iniciar a nova cor, puxe por dentro da laçada, vire a peça. Faço uma corrente sobre o último ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente, lace a agulha. Observem que você tem um ponto baixo, primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, lace. Ponto baixo e o primeiro ponto alto inicial, um ponto cruzado, uma corrente, conte 1, 2 e no terceiro ponto prendo, uma corrente, lace, pule o ponto baixo, ó, no primeiro ponto alto, um ponto, uma corrente, ponto baixo, primeiro ponto alto, cruza os pontos. Uma corrente, conte 1, 2, no terceiro ponto prendo. E vamos repetir desta maneira até o final. Chegamos ao final, ponto cruzado, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, prendo com ponto baixo. Viro a peça, uma corrente sobre o ponto baixo, um ponto baixo, lace a agulha, dentro do pontinho cruzado, nós vamos iniciar novamente os grupos com 5 pontos, 2, 3, 4, 5. Esta carreira está representando esta primeira que fizemos, ó. Prendo no ponto seguinte com ponto baixo, laço, no ponto seguinte você vai repetir dentro do pontinho cruzado,
os 5 pontos, 4, 5, prendo no ponto baixo com um ponto baixo e continue até o final. 2, 3, 4, 5. Chegamos ao final, introduzo agora no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou cortar o meu fio e já vou passar para outra cor. Puxando por dentro da laçada, viro a peça. Aqui vamos fazer 1, 2, 3 correntes, laço sobre o primeiro ponto, ó, um ponto alto, uma corrente. Que você vai contar 1, 2 no terceiro ponto, prenda com ponto baixo, uma corrente, lace. Temos o ponto baixo e primeiro ponto alto. Vamos repetir, uma corrente e volto, fazendo ponto cruzado. Uma corrente, conte 1, 2 no terceiro ponto, prendo uma corrente, tenho ponto baixo e primeiro ponto alto. Uma corrente, ponto baixo, primeiro ponto alto anterior, uma corrente, 1, 2 no terceiro, prendo com ponto baixo e continue até o final. Ó, estamos chegando ao final, uma corrente, 1, 2 no terceiro, prendo, uma corrente e sobre o ponto baixo no final da carreira, um ponto, 2 pontos. Para voltar, 1, 2, 3 correntes sobre o primeiro ponto alto, um ponto, 2 pontos, ficando então com 3 pontos. No ponto baixo da frente, prenda com ponto baixo, laço, e dentro do grupinho nós vamos repetir os 5 pontos altos, 4, 5. Agora nós vamos trabalhar a nossa peça mantendo esta sequência de pontos até você ter em torno de 18 a 20 centímetros. 4, 5 de altura para a gente fazer a finalização. A última carreira da sua peça será essa aqui dos pontinhos cruzados, porque ela facilita o acabamento depois. Então, você vai trabalhar a altura, finalizando a peça na carreira de pontinhos cruzados, como esta que nós fizemos anterior, que é a base dos grupinhos. Trabalhei aqui a altura para a minha peça. Paramos na carreira de pontos cruzadinhos, ó, que facilita aqui o nosso acabamento. Agora, nós vamos finalizar a peça. Nós vamos voltar sobre a última carreira feita. Faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Na corrente, um ponto baixo. Vamos pular este ponto baixo e na corrente seguinte, outro ponto, ó. Sobre o ponto alto, um, dentro do pontinho cruzado, um, sobre o ponto cruzado, outro, ó. Na corrente, um ponto, pule o ponto baixo, na corrente seguinte, um ponto, e vamos repetir desta maneira até chegar ao cantinho. Na corrente, um ponto, pule o ponto baixo e continue. Chegamos aqui aos 2 últimos pontos, ó. No primeiro, trabalho normal. No último, que é 3 correntes, ó, na terceira corrente dele, que é o topo do ponto, ó, um ponto baixo, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo, para fazer o cantinho. E agora nós vamos trabalhar assim, ó, um ponto envolvendo, 2
Na junção da carreira, que você tem aqui um ponto baixo, faço um ponto. No próximo, um ponto. Na lateral do ponto, 1, 2. No ponto baixo, na junção da carreira, um ponto. Envolvendo o ponto, ó, 1, 2. No ponto baixo, 1. Na junção da carreira anterior, 1. Envolvendo o ponto, 1, 2. Agora, nós vamos seguir trabalhando desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça. Chegamos ao final, ó, o último ponto, nós vamos fazer no mesmo lugar do primeiro. Um ponto, uma corrente, e já introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com um ponto baixíssimo, deixando aqui o nosso cantinho. Uma corrente na base, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, e agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, até chegarmos à corrente do cantinho. Chegamos, ó, aqui nós temos o cantinho, onde você fez uma corrente. Então, dentro você vai fazer um ponto baixo, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto baixo, e seguir, ó, agora ponto sobre ponto. Nesta segunda carreira aqui em pontos baixos, nós vamos prender a nossa base, onde vamos colocar as agulhas. Para fazer a frente do nosso porta-agulhas, onde vamos fazer os bolsinhos, você vai fazer 22 correntes, desse jeito. Se você quiser mais baixinha, pegando só o cabo da agulha mesmo, você pode fazer com 18 correntes de base. Feito as correntes, faça uma, 2 correntes, laço. Na terceira corrente, introduzo a agulha, meio ponto alto, laço. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto e continue. Para cada corrente de base, meio ponto alto. Chegando ao último ponto, viro a peça. Sobre o ponto final, você vai fazer um ponto baixo, que é contado como uma corrente. A segunda, laço. No ponto seguinte, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto e continue. Para cada ponto de base, meio ponto alto. Trabalhamos até o último ponto, viro a peça. Sobre o último ponto, faço um ponto baixo, uma corrente. No ponto seguinte, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E agora nós vamos repetir estas carreiras até você obter o comprimento da sua base. Você vai colocando a sua tirinha de divisão em cima da base. A hora que você obter o tamanho exato, não pode ficar maior, tem que ficar exato, para que a gente possa fazer a divisão, a montagem ficar bem bonitinho. Sempre trabalhando assim, em meio pontos altos. Último ponto, um ponto baixo, uma corrente. E volto. Vou fazer o meu, e aí a gente vai fazer a montagem da nossa peça. Trabalhamos aqui a tira, onde ficará as bolsinhas para a colocação das agulhas. Vai ficar desse jeito, ó, na frente do nosso porta-agulhas. Agora, nós vamos fazer aqui, neste lado, que é a parte superior, o acabamento, para ficar bem bonitinho.
Para iniciar, ó, faço uma corrente, laço e agulha na base deste primeiro ponto, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Nós vamos introduzir a agulha à frente e fazer aqui um ponto baixo, prendendo o pontinho. Uma corrente, laço no ponto baixo que você prendeu o grupinho anterior, meio ponto alto, no mesmo lugar, meio ponto alto. Prendo a frente, ó, com um ponto baixo. E vamos repetir até você chegar lá ao final desta parte. Chegou ao final, o último grupinho, você vai prendendo o último pontinho com ponto baixíssimo, passo por dentro, corte o fio e arremate. A peça pronta ficou assim. A base, ó, nós vamos alfinetar para facilitar a aplicação. Agora nós vamos seguir até chegar aqui onde se inicia a junção das duas partes. Chegamos ao pontinho correspondente, onde nós vamos iniciar a junção das duas partes. Vamos pegar a parte da frente com a parte de trás e fazer aqui o primeiro ponto. No próximo, pegando aqui a alcinha, deste lado nós temos uma alcinha, então nós vamos pegar os dois desse jeito. No próximo, no próximo, e seguir até o cantinho. Chegamos ao pontinho do canto, que você vai pôr agulha no cantinho correspondente e no cantinho da corrente, ó. Aqui você vai fazer um ponto, uma corrente no mesmo lugar, o outro ponto, deixando aqui o nosso cantinho. E agora, nós vamos seguir da mesma maneira, com a parte de baixo, pegando na frente e no pontinho da parte de trás. E seguir com a carreira, fazendo a outra lateral e seguir até o final. Chegamos ao final, dentro do cantinho, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma corrente na base, meio ponto alto, no mesmo lugar, meio ponto alto. Vamos pular um ponto e no próximo prendo com ponto baixo. Uma corrente, laço e agulha na base, meio ponto alto, no mesmo lugar, meio ponto alto. Pule um ponto e prendo no próximo. Vamos fazer a volta inteira na nossa peça, desse jeito. Esta é a última carreira, o acabamento. Chegando ao final, o último grupinho, introduz a agulha na base do primeiro, e aqui vamos fechar com ponto baixíssimo. Lace, passe por dentro, corte o fio e arremate. Nossa peça é pronta, agora nós vamos dividir os espaços para as agulhas. Para fazer a divisão das agulhas, nós vamos usar linha invisível, com agulha de costura normal. Para a agulha clover ou similar, nós vamos deixar espaços de 2,5 cm, e para a agulha convencional, nós vamos deixar os espaços de 1,5 cm. Observem, 2,5 cm, vou prender o meu fio. Se você quiser também, conte as carreiras, que baseando em 2,5 cm,
facilita, você não precisa medir mais. Prendi o fio invisível e agora nós vamos costurar, pegando as duas partes. Ó, volto, pegando atrás e já saio lá na frente. Eu prefiro fazer a costura, ó, na junção da carreira desta parte, para facilitar. Fica mais bonitinho o acabamento. Puxo e pego no pontinho de trás e saio na frente novamente. Pego no pontinho de trás, saio na frente novamente. Sempre puxando, porque a linha invisível ela escorrega um pouco. A gente vai fazer isso até chegar aqui em cima. Você seguindo a carreira assim também, vai ficar retinho a costura. Você tem como referência o ponto. Chegamos, ó, no finalzinho, aqui você vai arrematar a linha, puxar bem, passe por dentro, e agora nós vamos tecer com a agulha para esconder a pontinha e não desmanchar com o uso. Pronto, agora nós vamos cortar rente. Está pronto aqui, ó, primeiro espaço. Observem, você vai continuar agora dividindo, ó, os espaços. Ao final, você pode deixar um espaço maior para você guardar a sua tesoura ou na posição que você queira deixar a mesma. Trabalhei as divisões da nossa porta-agulhas. Observem como ficou. Agora nós vamos fazer a tira do fechamento. Para fazer o fechamento da sua peça, no centro da mesma, você vai puxar na primeira carreira de pontos baixos o nosso fio, para iniciarmos a nossa alça em correntes. Agora nós vamos fazer aqui correntes simples, até você ter em torno de 30 centímetros de comprimento. Feito a alça em correntes, faça 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Na quarta corrente, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, no mesmo ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, lace no mesmo ponto, um ponto alto, 2 pontos. 1, 2, 3 correntes, prendo no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntes, laço, um ponto, 2 pontos. 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, prendo novamente. 3 correntes, um ponto, 2 pontos. 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar,
prendo com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos seguir fazendo os pontos baixíssimos na alça de correntes. Na primeira, um ponto baixíssimo, na próxima, um ponto baixíssimo, e vamos seguir até chegarmos na base. Desta maneira, para cada corrente, um ponto baixíssimo. Trabalhamos até chegar ao último ponto. Agora você vai introduzir a agulha no ponto seguinte da base, e aqui você vai fazer um ponto baixíssimo. E nós vamos repetir novamente a alça e a florzinha, exatamente como nós fizemos a primeira. Chegamos ao final da segunda tirinha, introduz a agulha na base, fecha com um ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Nosso porta-agulhas ficou assim. A peça fechada fica assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.